Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a aposentadoria de Mesut Özil. Vou ter que falar sobre isso porque a repercussão está muito grande e eu vou gravar esse vídeo aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Antes, você me ajuda demais deixando o like e se inscrevendo no canal aqui embaixo e, claro, compartilhando o conteúdo. Você pode ir aí aqui em cima na barrinha, copiar o link e espalhar aí nos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, dizer, olha lá, o Özil parou, o VSR falou sobre isso, o VSR criticou, enfim, dá aquela compartilhada. Vamos lá. Você lembra do Özil, meio alemão, de origem, de ascendência turca, que surgiu no Schalke 04, depois passou pelo Werder Bremen, isso lá na primeira metade desse século, né? Nos anos 2000, aí depois foi para o Real Madrid, depois para o Arsenal e encerrou lá na Turquia, primeiro no Fenerbahçe, depois no Istambul Başakşehir. Ele parou de jogar, anunciou a aposentadoria nesta quarta-feira e automaticamente começou um burburinho e que acho que até de certa forma é merecido, porque o Özil foi um grande jogador e o Özil foi um dos jogadores mais habilidosos, mais talentosos desse século. Acho que isso, do ponto de vista de habilidade, do ponto de vista de pensar o jogo, ele é um dos melhores desse século, dos melhores que a gente teve. E aí, só que o Özil, ele, por ser tão habilidoso assim, o Özil, ele tem muitos melhores momentos. E aqui no YouTube tem diversos lances em que os highlights, os melhores momentos do Özil, passam para quem só vê os melhores momentos, para quem só vê os highlights, porque atualmente o futebol está meio que assim. Aliás, o mundo está assim. Hoje, na era do TikTok, na era dos cortes, na era do vídeo curto, você pega grandes momentos, você pega melhores momentos, você faz um vídeo só com isso, você passa uma impressão que talvez não seja a exata daquilo que você quer falar. Isso serve para qualquer um, serve para jogador de futebol, serve para jogador de basquete, serve para músico, serve para ator, serve para político, serve para qualquer um. Se você pegar ali os melhores, serve para jornalista. Se você quiser fazer um vídeo só com as coisas ótimas que eu falei, eu vou parecer um jornalista espetacular, o melhor do mundo. Se você quiser pegar um vídeo só com as besteiras que eu já falei, aqui mesmo no canal você tem uma porrada. Então eu vou parecer o pior jornalista do mundo. E eu nem sou o melhor, nem sou o pior. Eu sou um jornalista bom. Bom, ponto. E que acerto e erro como todo mundo. Então, o Özil, ele é um expoente de um fenômeno que é um jogador cujos highlights, cujos melhores momentos são tão bonitos, tão plásticos, que tem a tendência a você avaliar o Özil num nível maior do que de fato ele foi enquanto jogador de futebol. Isso, na verdade, esse debate começou, já tem um tempo, com o Guti, o meia do Real Madrid, um meia barra volante, que era talentosíssimo e que também tem a mesma coisa. Os highlights do Guti são maravilhosos e ele nunca foi esse jogador no médio prazo, não precisa nem ser longo prazo. E antes disso, vou só abrir um parêntese, o Özil foi 50 vezes mais jogador do que o Guti, tá? Eu só falei do Guti porque o Guti ficou sendo uma espécie de um símbolo disso. Há uma geração inteira que não viu o Guti jogar partidas completas, mas que vê os melhores momentos do Guti e acham o Guti um jogador muito melhor do que ele de fato foi. E isso pode acabar acontecendo com o Özil. Por quê? Porque o Özil era talentosíssimo, habilidosíssimo. O Özil conseguia achar passes que um jogador comum não acha, e às vezes jogadores muito bons não achavam e não acham, mas no médio prazo o Özil teve muitos problemas para ser consistente, para ser decisivo, para ser
esse jogador do highlights, a maior parte da carreira dele. Ele não conseguiu fazer isso. Então, isso é importante ser dito. Eu não tenho hate com o Özil, eu não odeio o Özil, muito pelo contrário, se eu mais gosto do Özil do que desgosto. O Özil, por exemplo, participava de uma época muito importante da minha vida, que foi a época da criação do esporte interativo. Então, quando ele jogava no Werder Bremen, ali 2006, 2007, 2008, e o Sport Interativo transmitiu o Campeonato Alemão, eu transmiti muitos jogos do Özil, eu fiquei muito encantado com aquele início do Özil. Então, não tenho nada contra o Özil, muito pelo contrário. E, aliás, o Özil tá cagando para mim também, e com razão. O Özil é campeão do mundo, então ele tá cagando porque o VSR tá falando, e com razão. Mas só pontuando isso. E aí tudo começou com essa RT que eu deixei aqui, e para você ver como é que é, a própria TNT Esportes, que é o local onde eu trabalho, postou isso aqui, esse tweet, dizendo que o Özil tinha mais assistências que Xavi e Iniesta. Perfeito? Até tem uma imprecisão aí nesse número do Xavi, o Xavi deu mais assistência do que estão aí. E aí eu dei uma resposta, eu peguei esse tweet, dei um RT e coloquei o que está escrito aí, dizendo o fenômeno dos melhores momentos, dos vídeos de melhores momentos, vão fazer o Özil daqui a 15 anos ser top 5 da história do futebol. E logicamente, eu dei uma exagerada, porque, quer dizer, eu vou manter como dei uma exagerada. Eu dei uma exagerada no top 5, porque eu acho que o Özil não vai ser chamado de top 5 daqui a 15 anos. Mas ele vai ser considerado, eu acho que vai ter gente querendo botar o Özil em top 20. Curiosamente, esse tweet deu uma repercussão gigantesca. A última vez que eu parei para olhar o tweet tinha mais de 950 mil visualizações. E aí muita gente concordando com o que eu escrevi e muita gente discordando do que eu escrevi. E pasmem, eu vi muita gente que falando sério de achar que o Özil era um dos maiores jogadores de todos os tempos. Muita gente. Para quem está duvidando de mim, vai nesse tweet e lê as respostas. E aí isso foi gerando repercussão de repercussão, porque logo depois alguém quis comparar o Özil com o De Bruyne. E para mim não tem comparação. Para mim, o De Bruyne foi muito mais jogador do que o Özil. Embora talvez o Özil seja mais habilidoso do que o De Bruyne. O Özil seja o cara assim mais com uma capacidade criativa maior do que a do De Bruyne. Mas para mim, o De Bruyne foi melhor que o Özil. Eu botei até que para mim eles não estão na mesma frase e acho isso mesmo. Eu acho que para mim o De Bruyne é consideravelmente melhor como jogador, talvez não tenha tanta habilidade quanto o Özil, mas mais jogador. E aí, assim, tu vê as respostas, começou com o De Bruyne. Muita gente dizendo que o Özil jogou mais, foi mais jogador do que o Xavi e do que o Iniesta. E aí eu comecei a ficar preocupado. Tanto é que depois desse tweet, esse tweet eu fiz lá de manhã, sei lá, depois do de placa ali, mais ou menos na tarde, no começo da tarde. À noite eu fiz um outro tweet, dizendo assim, gente, eu tô assustado com a quantidade de pessoas que consideram que o Özil pode ser top 50 da história do futebol. Olha só, eu tinha falado exagerando, meio que ironizando, meio que fazendo uma graça, que é a forma que eu gosto de trabalhar, e não tem problema nenhum, se você não gosta, eu aceito, não tem problema nenhum. Eu comecei falando top 5, depois eu multipliquei esse top 5 por 10, botei um top 50. E muita gente achando que o Özil não é top 50 da história do futebol. Nenhuma possibilidade disso acontecer. Aí aquilo foi me gerando uma situação meio alarmante. Depois eu fiz uma enquete perguntando: você acha que o Özil é um dos 30 melhores jogadores deste século? Top 30 do século?
século começou em 2001, e aí até onde eu olhei, acho que está aqui, né? Pelo menos na hora que eu gravei esse vídeo, estava ali 63, 64% para o falso e 36, 37% para o verdadeiro. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma acha que o Özil é top 30 desse século. De cada 3, uma acha, 2 não acham. Que pelo menos eu fiquei assim. E por que eu estou falando isso? Porque o Özil, como eu disse, ele foi encantador em muitos momentos, mas o Özil não conseguiu ser um jogador consistente, por mais que ele tenha ele tenha 6 temporadas com 20 ou mais assistências. Ele tem na carreira 6 temporadas com 20 ou mais assistências. Isso é uma arte inegável dele. Ele não conseguiu fazer isso, ser esse jogador em vários momentos, em vários jogos, às vezes dentro dos jogos, e em vários momentos da temporada ao longo da carreira dele. Tanto é que o Özil sempre foi taxado de 1, vagalume, o famoso acende e apaga, e 2, um jogador que não aparecia nos momentos importantes, não aparecia nos momentos decisivos. Se você pega naquelas temporadas que ele jogou no Real Madrid, que foi aquela temporada do começo da chegada do Cristiano, Benzema, Kaká, o Özil era muito criticado por jogos de eliminação de Champions League. O Özil era criticado de dizer que sumia nos jogos importantes de Champions League. Isso aconteceu muito. O Özil tinha graves problemas de competitividade. O Özil, às vezes, sumia, não sumia de não estar jogando bem, mas o Özil parecia que não estava conseguindo se manter fisicamente apto. E isso fazia com que ele perdesse nível. E isso, para mim, estar disponível, estar aparecendo para jogar, manter o nível de atuação bom muito tempo, é uma valência de um jogador espetacular, de um jogador que está nesse hall de top 30, top 10, top 20 do século, por exemplo. Então, para mim, o Özil é um jogador habilidosíssimo, um dos mais habilidosos desse século, sem dúvida, mas que, para a construção de carreira, por esses problemas, por não conseguir ser o que ele podia ser por muito mais tempo, eu não considero o Özil. Eu acho que os highlights, o DVD de melhores momentos podem passar a impressão do Özil ser um jogador que ele não era. Lógico que ele era habilidosíssimo, que ele era um excelente jogador, mas a carreira dele não transforma ele num jogador que não dá nem para comparar, não pode ser citado com Xavi e com Iniesta. E acho que o De Bruyne é melhor do que o Özil. É só você pegar e você ver. Só você ver. O De Bruyne, ele tem, sei lá, quantos anos ele tem de Premier League, sempre sendo finalista como melhor jogador da Premier League. O De Bruyne ganhou dois prêmios de melhor jogador da Premier League. O De Bruyne, ele tem mais assistências já do que, bem mais gols e mais assistências do que o Özil na Premier League. Lógico, jogou mais tempo, então assim, para mim o De Bruyne... mas o Özil tem Copa do Mundo. Verdade. Se for tirar a carta da Copa do Mundo, aí... Então você dizer que o Xavi e o Iniesta também tem Copa do Mundo, e sendo muito mais importante do que o Özil. A Copa do Mundo que o Özil é campeão, ele joga os 7 jogos, ele tem 1 gol e 1 assistência. Não conseguiu criar chance na Copa. Chances claras. Então, assim, a Copa do Özil, ele foi campeão, merece titular todos os jogos, jogou bem, mas ele não é um dos 5 jogadores principais da Alemanha. Eu cito facilmente 5 jogadores que jogaram mais a Copa do que o Özil. Neuer, Lahm, sem ordem, tá? Neuer, Lahm, Thomas Müller, Schweinsteiger e Toni Kroos. Jogaram mais, foram mais importantes para a Alemanha do que o Özil. Então, assim,
Lógico, se você for puxar a carta da Copa do Mundo, ok. Mas, para mim, o De Bruyne foi mais jogador por mais tempo do que o Özil. Para mim está muito claro isso. Embora o Özil, aceito que o Özil tenha mais habilidade do que o De Bruyne. E a achada do Özil maravilhosa, o De Bruyne também dá cada achada maravilhosa. Então, assim, acho que isso está... Para mim, o que eu quis dizer e o que eu falei o Özil foi um grande jogador, um excelente jogador. Mas os melhores momentos e esse hype, esse delírio coletivo do Özil na aposentadoria dele, para mim é injustificado. Para mim é irreal. Não corresponde com o que foi a carreira do Özil. Eu até peguei esses números aqui, que não são acessórios para o vídeo, que eu botei ali os números dos 4 que eu citei aqui, lá do Transfer Market, que é uma base de dados sólida, né? O Özil, 97 gols e 222 assistências, é o que está lá no Transfer Market. No Wikipedia, por exemplo, o Özil tem menos assistências ainda. No Wikipedia, o Özil tem 211 assistências. O De Bruyne tem 139 gols, 226 assistências. Segundo os dados do Transfer Market, o De Bruyne já passou o Özil em assistência. O Xavi tem 111 gols, 212 assistências, mais gols e um número muito parecido, 10 assistências a menos do que o Özil. E o Iniesta, esse abaixo dos outros 3, em termos de números, 88 gols, 162 assistências. Vale lembrar, o Özil e o De Bruyne jogam mais ou menos na mesma função. Eles são meia atacantes, são meia articuladores. O Xavi jogou boa parte da carreira como volante, depois como meia central, e o Iniesta como meia central. Tem ali um ou outro pedaço, em especial na Copa do Mundo, né? Quando o Del Bosque tira o Fernando Torres, passa o Villa para centroavante, o Iniesta vira o ponta esquerda daquela seleção espanhola campeã do mundo, mas na maior parte do tempo o Iniesta foi meia central. Então, assim, o Özil tem mais assistência porque o Özil trabalhou numa parte mais terminal do campo, né? O Özil pegava a bola da intermediária adversária para dentro da área, o Iniesta pegava a bola na altura do grande círculo ali, enfim. E para mim, acho que não tem nenhum nível de comparação entre o que o Xavi foi e o Iniesta foi com o Özil. Né? Longevidade, qualidade, pensamento, capacidade de influenciar no jogo por mais tempo, em momentos importantes. Então, para mim, não tem. Só para pontuar, o Xavi, ele está na seleção de todos os tempos que a France Football fez. Você pode até questionar e tudo, mas o Xavi, ele, na seleção de todos os tempos do futebol, feita por uma revista de muita credibilidade, que é a France Football, o Xavi está na lista, está no time titular. Então, só para a gente entender aí. E quando eu digo de highlights, por exemplo, o Özil, ele é muito carregado por essa imagem que eu estou deixando aqui, que é um gol antológico que ele fez com a camisa do Arsenal, se eu não me engano, contra o Ludogorets pela Champions, que é muito do que a gente vê do que a gente vê a capacidade do Özil fazer, né? Olha que gol maravilhoso. Pega a bola, balão no goleiro, dribla, não sei o quê. Então, assim, um gol maravilhoso. Ele tinha muita habilidade para fazer isso. A questão era fazer isso ao longo dos jogos, ao longo de um campeonato, e que não era o comum. Ele variava muito de desempenho. É sobre isso. Não é hate no Özil. Sempre gostei muito do Özil. Acho que o Özil é um cara fenomenal também fora do campo, por exemplo. Doou a premiação do título da Copa do Mundo para instituições carentes aqui no Brasil. Então, cara, só que não dá pra gente, não dá, na minha visão crítica, de entender que o Özil está sendo alçado a uma gaveta entre os maiores da história do futebol, que para mim, sinceramente, o Özil não tá. Se você olhar as respostas desse tweet, eu passei o dia conversando com muita gente
Um ou outro veio ali de voadora, mas a maioria, mesmo quem discordou de mim num bom nível, e aí eu falo assim, quando eu falei essa do De Bruyne, muita gente veio aí falaram assim, o dia que o De Bruyne, o que foi que o cara falou? O dia que o De Bruyne der, sei lá, 28 assistências, você fala, De Bruyne tem temporadas, De Bruyne tem 5 temporadas com mais de 20 assistências. Aí eu respondi dizendo assim, o dia que o Ozil fosse seguidamente finalista da Premier League, finalista de melhores do ano da Premier League, eu acho que ele poderia sentar na mesa junto com o Ozil, poderia sentar na mesa junto com o De Bruyne. E aí teve um dos caras lá que respondeu assim, é injusto, você está pegando o De Bruyne é ajudado pelo Manchester City melhor. Sempre quem ganha o melhor da Premier League é quem é campeão. Não é verdade. Nos últimos 5 anos, o melhor da Premier League, em 3 anos, não foi o campeão. Nos últimos 10 anos, o melhor da Premier League não foi campeão. Não foi campeão. O Bale lá atrás, o Suárez, o próprio De Bruyne, o Van Dijk e quem é o outro? E o Salah. Nos últimos 10 anos, 5 caras não foram campeões e foram eleitos o melhor da Premier League. Coisa que o Ozil não conseguiu fazer, porque ele faltava consistência, por mais encantador que ele pudesse ser uma hora ou outra. Enfim, é isso que eu queria dizer. Aceito opiniões em contrário, o comentário está aqui aberto para você vir falar, se não xingar, se não subir o tom, a gente conversa. É isso. Eu não tenho nada contra o Ozil. O Ozil tá cagando pro Vitor Sérgio com razão, porque o Ozil é campeão do mundo, o Ozil é um cara realizado, tem uma baita de uma carreira, campeão no Real Madrid, campeão de Copa no Arsenal, campeão do mundo pela Alemanha, campeão no futebol alemão também. Então, assim, ele tá lá. Eu só não concordo com colocar o Ozil numa gaveta de maiores de todos os tempos, porque com todo carinho a carreira do Ozil ele não é. Quero te ouvir, diz aqui nos comentários, o resto do ritual que você já sabe, sininho das notificações, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque o papo vai render. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.